Estamos de volta com a quarta questão do nosso TD1 de revisão Enem. A questão diz assim: em 1960, o cientista alemão Hiller sugeriu que a habilidade das lagartixas de caminhar nas paredes e no teto era por conta de forças de atração e repulsão entre moléculas das patas da lagartixa e as moléculas da parede, as chamadas forças de Van der Waals. Esta hipótese foi confirmada em 2002 por uma equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia. Sobre as forças de Van der Waals, assinale a afirmação verdadeira. Então, aproveitei essa questão, que trata aqui de ligações intermoleculares, para a gente fazer uma revisão interessante sobre os 4 principais tipos de interações intermoleculares. A primeira, que tem vários sinônimos, e é importante que você esteja atento para essa sinonímia, já que um ou outro termo poderá estar presente na prova. Forças de dispersão, dispersões de London, dipolo induzido, dipolo instantâneo. Então, forças de dispersão, dispersão de London, dipolo induzido, dipolo instantâneo, e ainda tem até alguns autores que chamam esse tipo de interação intermolecular de forças de Van der Waals. Outros chamam os 3 primeiros tipos de ligações intermoleculares de forças de Van der Waals. Não se preocupe, pelo contexto você saberá diferenciar se ele está usando um caso ou outro. Mas os sinônimos mais comuns são esses que eu estou apresentando aí. Forças de dispersão, dispersão de London, dipolo induzido, dipolo instantâneo. Esse tipo de interação intermolecular ocorre entre moléculas apolares ou átomos isolados. Exemplos: moléculas apolares, todos os hidrocarbonetos. Então, a interação que ocorre entre moléculas de hidrocarboneto são dispersões de London, é do tipo dispersão de London. Gás hidrogênio, gás cloro, BR2, O2, N2, são todas moléculas apolares. Então, entre essas moléculas apolares, formam-se interações do tipo dispersões de London. Ou átomos isolados, como os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, etc. Ok? Beleza. É o tipo mais fraco de interação intermolecular. Inclusive aqui, de 1, 2, 3 até a 4, está em ordem crescente de força. De um modo geral, a força entre essas interações aumenta de 1 para 4. Segundo tipo de ligação intermolecular, forças dipolo-dipolo, também chamadas de dipolo permanente. Vai ocorrer entre moléculas polares ou entre moléculas que têm ligações covalentes polares. Exemplo: HCl, que é uma molécula polar, HBr é uma molécula polar, HI, H2S, esse éter, que é o metoxmetano, é uma molécula pouco polar, porque essa molécula é angular, ela é semelhante à água, ela é angular. À medida que o éter vai aumentando a sua cadeia, esse ângulo vai aumentando até ela ficar praticamente linear. Aqui nós temos um aldeído, que é uma molécula polar, essa parte da molécula entre carbono e oxigênio, que é a carbonila. O oxigênio é parcialmente negativo, o carbono é parcialmente positivo. Uma cetona, que também tem carbonila, o oxigênio é parcialmente negativo, o carbono é parcialmente positivo. Então, nessas moléculas existe um dipolo. Como eu vou evidenciar aqui esse dipolo no aldeído? O oxigênio do aldeído, ele é parcialmente negativo. Um delta minúsculo, indicando ali que o oxigênio é parcialmente negativo. E o carbono é parcialmente positivo. Esse dipolo é um dipolo permanente. Entre duas moléculas, a parte negativa, parcialmente negativa de um, pode interagir com a parte parcialmente positiva da outra molécula e assim sucessivamente. Do mesmo jeito aqui, ó, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. O cloro é parcialmente negativo, o hidrogênio é parcialmente positivo. E assim vai. O enxofre é mais eletronegativo do que o hidrogênio. O enxofre é parcialmente negativo,
cada hidrogênio ficaria parcialmente positivo. E assim vai. Então já existe um dipolo. Esse dipolo é permanente. E aí, entre duas moléculas, o dipolo parcialmente negativo de um interage com o dipolo parcialmente positivo da outra, formando uma interação chamada dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Como aconteceria aqui, ó, entre duas moléculas de HCl. HCl, HCl. O hidrogênio é parcialmente positivo e o cloro parcialmente negativo. Entre o cloro parcialmente negativo de uma molécula e o hidrogênio parcialmente positivo da outra molécula, forma-se uma interação intermolecular chamada dipolo-dipolo. Já no caso de duas moléculas de H2, ó, que seria o primeiro caso lá, são duas moléculas apolares, mas os elétrons eles estão em movimento. Pode ser que em um determinado instante esses elétrons se aproximem mais do hidrogênio da direita, que vai ficar parcialmente negativo, e, consequentemente, o da esquerda parcialmente positivo. Isso vai gerar uma indução naquela molécula vizinha, fazendo com que esse hidrogênio fique parcialmente positivo e esse parcialmente negativo. Então, entre o polo parcialmente negativo de um e o polo parcialmente positivo do outro, forma-se um dipolo induzido. Não é um dipolo permanente, porque essa molécula é apolar. Não existe diferença de eletronegatividade entre dois átomos de hidrogênio. É um dipolo induzido, é um dipolo instantâneo. Como se você batesse uma foto e tivesse assim, já na próxima foto que você bate, 1/1000º de segundo depois, as moléculas já não têm mais dipolo. Então esses dipolos ficam se formando e se desformando, se formando e se desformando instantaneamente. É um dipolo instantâneo. Já aqui não, é um dipolo permanente, ok? Terceiro tipo de interação intermolecular são as ligações de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio. As ligações de hidrogênio é um tipo de interação do tipo dipolo-dipolo, mas mais pronunciada ainda, mais forte. Ela ocorre entre moléculas polares que tenha hidrogênio diretamente ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. É o famoso HFON. Hidrogênio ligado a flúor, como na molécula de HF. Hidrogênio ligado a oxigênio, como no caso da molécula de água. Ou hidrogênio ligado a nitrogênio, como no caso da molécula de amônia, ok? Então, entre duas moléculas de água, é lógico que existem pontes de hidrogênio. Fica evidente isso. O oxigênio, ele é parcialmente negativo. Os hidrogênios parcialmente positivos, ok? Entre o oxigênio parcialmente negativo e o hidrogênio parcialmente positivo da outra molécula, forma-se um dipolo. Esse dipolo é muito mais intenso do que a interação do tipo chamado dipolo-dipolo. É a ponte de hidrogênio, ok? Então, a ponte de hidrogênio é um tipo especial de interação dipolo-dipolo. A molécula de água é uma molécula dipolar. Ela tem dois polos, né? O oxigênio é parcialmente negativo, o hidrogênio parcialmente positivo. O oxigênio é parcialmente negativo e o hidrogênio parcialmente positivo. Isso faz com que essa interação entre o hidrogênio parcialmente positivo de uma molécula e o oxigênio parcialmente negativo de outra molécula forme uma interação bem mais forte do que uma dipolo-dipolo tradicional, chamada ponte de hidrogênio, porque ela ocorre entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio da outra molécula. Ok, aqui uma observação interessante, pessoal, porque às vezes se pergunta, duas moléculas, entre moléculas de aldeído, se forma ponte de hidrogênio? Entre moléculas de aldeído, se forma ponte de hidrogênio? Não. Mas, Alexandre, não tem hidrogênio, não tem oxigênio? Tem, amigo, tem, amiga. Mas o hidrogênio não está ligado ao oxigênio. Para ter ponte de hidrogênio, o hidrogênio tem que estar ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, entre moléculas de aldeído, tem ponte de hidrogênio? Sim ou não? Não. Agora, segunda pergunta. Entre moléculas de aldeído e moléculas de água, você coloca agora o aldeído dentro d'água. No caso aqui, o etanol em solução aquosa. Tem ponte de hidrogênio? A resposta é sim. Alexandre, por que a resposta é sim? Porque, meu amigo, para ter ponte de hidrogênio,
eu tenho que observar duas condições. Primeira, que em uma das moléculas envolvidas, o hidrogênio esteja diretamente ligado, através de uma ligação covalente, a flúor, oxigênio ou nitrogênio. E isso ocorre na molécula de água. E na outra molécula, eu preciso que exista apenas o flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, não interessando aquele estar ligado. Então, entre moléculas diferentes, se uma das moléculas tiver o H-FON, a outra não precisa ter H-FON. Basta ter apenas flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, entre uma molécula de água e esse oxigênio do aldeído, forma-se ponte de hidrogênio. Entre uma molécula de água e esse hidrogênio do aldeído, forma-se ponte de hidrogênio. Ok? Então, isso é interessante que você perceba. Há uma ponte de hidrogênio entre aldeído e água. Mas entre aldeído e aldeído não tem ponte de hidrogênio. Seria interação do tipo dipolo permanente. Ok? Porque continuamos aqui. O hidrogênio sendo parcialmente positivo e o oxigênio parcialmente negativo. O oxigênio parcialmente negativo e o hidrogênio parcialmente positivo. Ok? Particularmente, entre esse oxigênio do aldeído, ou de uma cetona, e o hidrogênio da água, nós temos uma ponte de hidrogênio. Então, entre duas moléculas de cetona, tem ponte de hidrogênio? Não. Agora, entre a cetona e a água, entre uma cetona e a água, por exemplo, a propanona, que é o esmalte lá para tirar que é a cetona usada para tirar o esmalte das unhas, né? Entre propanona e água tem ponte de hidrogênio, mas entre duas moléculas de propanona não tem. Então isso é um aprofundamento importante que você tem que estar atento. Entre moléculas de aldeído tem ponte de hidrogênio? Não. Entre moléculas de aldeído e água tem ponte de hidrogênio? Sim. Ok? Show de bola, você está bastante preparado até para esses detalhes. Quarto e último tipo de interação, é mais forte ainda do que a ligação de hidrogênio, é a interação do tipo íon-dipolo. Ela ocorre quando você dissolve um sal em água, porque é uma interação que ocorre entre um íon, ou um cátion, ou um ânion, e uma molécula polar. Exemplo, quando você coloca sal de cozinha dentro d'água, o cátion vai interagir com a água. O cátion vai interagir com o oxigênio da água. Por quê, pessoal? Porque o oxigênio é parcialmente negativo. Então, o cátion ele vai ficar solvatado ou hidratado por várias moléculas de água. Entre o cátion e o oxigênio parcialmente negativo, forma-se uma interação chamada íon-dipolo, porque é uma interação entre um íon e uma molécula polar. E uma molécula polar tem um dipolo, parcialmente positivo e parcialmente negativo. Será que o ânion, que é o cloreto, vai ficar do mesmo jeito? Será que o ânion vai interagir com o oxigênio da água? Claro que não, porque cargas e sinais iguais se repelem. Então, o cloreto, que é o ânion, vai interagir com o hidrogênio, que é parcialmente positivo. Então, esteja atento. O cátion interage com o oxigênio, que é parcialmente negativo. E o ânion interage com o hidrogênio, que é parcialmente positivo. É uma interação chamada íon-dipolo. Os íons, quando você dissolve sal de cozinha em água, o cátion vai ficar solvatado por várias moléculas de água através dessas interações aqui. O ânion, que é o cloreto, vai ficar solvatado por várias moléculas de água através de interações desse tipo aqui. O cloreto interagindo com o hidrogênio parcialmente positivo. E o cátion sódio interagindo com o oxigênio parcialmente negativo. Que revisão show de bola! Tudo o que você precisa saber das 4 principais ligações intermoleculares, inclusive fazendo aprofundamentos. Tá vendo? Eu não estou interessado em resolver essa questão apenas. Eu já teria terminado, já estava na 10ª questão. Nós estamos interessados em pegar essa questão, que trata de interações intermoleculares, e fazer uma revisão muito bem fundamentada, muito bem aprofundada, para que, caindo qualquer questão, que não vai só tratar das interações que essa questão cobrar, mas que cobrar qualquer tipo de interação dessa, você saberá responder corretamente. Então, vamos procurar aí o item verdadeiro. Por que, então, que essas lagartixas ficam andando no teto, nas paredes? Item A. Estão presentes
ligações intermoleculares de sólidos, líquidos e gases. Pessoal, esse item é verdadeiro ou falso? Ligações intermoleculares existem na água sólida, no gelo. Eu já mostrei na questão anterior, pontes de hidrogênio no gelo. Existe na água líquida, mas não existe na forma de gás. Pessoal, a gente considera o gás como sendo um gás ideal. Uma das características do gás ideal é a inexistência de interações entre as suas partículas. É lógico que no gás real, de vez em quando, há formação de ligações intermoleculares entre as moléculas do gás real. Mas considerando o gás ideal, só existem ligações intermoleculares na fase sólida e na fase líquida. Não existem interações intermoleculares na fase gasosa, ok? Considerando que o gás seja ideal. É lógico que na fase gasosa ainda existem algumas interações. Até mesmo a molécula de HF. É muito comum, outro aprofundamento, é muito comum a molécula de HF, que forma ponte de hidrogênio, ela passar para a fase gasosa, olha aí, ela passar para a fase gasosa como se fosse um dímero. Ela evapora, formando como se fosse um dímero, o fluor parcialmente negativo de uma molécula interagindo com o hidrogênio parcialmente positivo de outra, e da mesma forma o fluor parcialmente negativo de uma interagindo com o hidrogênio parcialmente positivo da outra. Isso é um aprofundamento. De maneira geral, a gente diz que na fase gasosa não existem ligações intermoleculares. De maneira geral. Fazendo aprofundamento e vendo exceções, a gente vê que no gás ideal tem, né? E numa molécula como essa de HF, é comum ela evaporar como se fosse um dímero. Então o item A é falso. Alexandre, eu fiquei em dúvida. Pois se você ficou em dúvida no item A, que você estava considerando essas exceções, né? Ok, coloca aí uma interrogaçãozinha. Talvez você vai achar um outro item que é muito mais evidente do que esse. Ok? Mas como regra geral, a questão não está particularizando gás real. Ela não está particularizando um exemplo como esse do HF. Então o item A é falso. Item B. Só estão presentes nas ligações de hidrogênio. As ligações intermoleculares só existem na forma de ligações de hidrogênio? As interações intermoleculares que existem são só pontos de hidrogênio? Falso. Existem dispersões de London, dipolo permanente, interações íon dipolo, como as 4 principais interações juntamente com as pontes de hidrogênio. Item B, falso. Item C. Também estão presentes algumas ligações interatômicas. Essa questão é de ligações intermoleculares. Quais são as ligações interatômicas? São essas? Não. Ligação interatômica, você pode anotar aí. É o quê? É a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Interatômica, entre átomos, ligação covalente, ligação iônica, ligação metálica. Nós não estamos falando aqui de ligações interatômicas. Nós estamos falando de interações intermoleculares, que como regra geral são mais fracas do que as ligações interatômicas. Essas interações intermoleculares são mais fracas do que uma ligação covalente, são mais fracas do que uma ligação metálica, são mais fracas do que uma ligação iônica, logicamente. Então o item C também está falso. O item D. São forças fracamente atrativas presentes em algumas substâncias, como o neônio, o cloro e o bromo. Tá vendo? Essa questão falou de forças de Van der Waals e coloca neônio, gás cloro, gás bromo, que são exatamente exemplos de forças de dispersões de London. Então ele está considerando aí, ó, que essas dispersões de London, de polo induzido, de polo instantâneo, são as forças de Van der Waals também. Como eu lhe disse, alguns autores colocam mais um sinônimo nessa lista, forças de Van der Waals. Outros incluem forças de Van der Waals, as 3 primeiras interações que eu falei aqui. Então essas forças de Van der Waals são forças fracamente atrativas, é a mais fraca das 4, presentes em algumas substâncias, como o neônio, é um átomo isolado, o gás cloro, que é uma molécula apolar, e o bromo, Br2, que é também uma molécula apolar. Então o item correto dessa 4ª questão é o item D de dado. E olha que revisão show.
show de bola, que revisão gostosa da gente ter feito juntos, ok? Voltaremos já já para a próxima questão do nosso TD.